E a razão é uma divisão. Então, a razão a gente sempre vai ver na forma de A sobre B. E sempre que vocês ouvirem falar de razão, estamos falando de divisão. Então, é uma relação de divisão entre dois valores. E quando a gente está falando de razões e proporções, nós temos um jeito certo de falar disso, que não é simplesmente A dividido por B. Não. Quando a gente fala de razão, nós dizemos que A está para B. O que significa dizer que A está para B? Quando eu falo que um número está para alguma coisa, está para outro valor, quer dizer que ele está relacionado. Então, se eu tenho uma conta lá gigante, no meio da conta está escrito: eu tenho um valor Y e esse valor está para 2. Então, quer dizer que o meu Y ele está sendo dividido por 2. Ele está relacionado com o meu valor 2. E quando a gente fala também de razão, nós temos um outro nome aqui para chamar o A e B. A relação entre os dois é A está para B, mas o nome não é divisor nem dividendo. O nome aqui vai ser antecedente. O nosso A sempre vai ser o nosso termo antecedente. E o nosso B é o nosso termo consequente. Então, supondo que o meu A é um 5 e o meu B é 2, então nosso termo antecedente é o 5 e o consequente é o 2. Se vocês virem algo parecido em algum exercício, falando de termos antecedentes e consequentes, é razão. Vai na fé que vai dar certo aqui usando essa relação. E aí, mas para que a gente vai usar a razão, afinal? Aqui a razão, ela sempre vai aparecer quando a gente está relacionando dois valores, dois números. É uma relação de duas quantidades. Então, vamos lá. Nós usamos ela quando nós comparamos Então, quando nós comparamos valores, nós estamos estabelecendo uma relação entre nós dois números. Então, não é qualquer valor aqui que a gente vai estar relacionando, né, quando a gente fala de razão. Quais são os mais comuns? Vai ser quantidade. Quando a gente compara duas quantidades, nós estamos estabelecendo uma relação entre esses dois números. Quando a gente fala de unidades de medida, de velocidade, tempo, de centímetros, metros, essas coisas, nós conseguimos estabelecer relações, comparar uma coisa a outra. Então, todo valor que você consegue comparar ele a alguma outra quantidade, você consegue estabelecer uma razão, que é a nossa relação dos números ali. Um exemplo aqui do vestibular de medicina da USP, que eu acho que foi do ano passado. O ano passado na USP, nós tivemos 15.557 candidatos. E nós tínhamos, no total, uma quantidade de 135 vagas.
Então, vamos lá. Aqui são duas quantidades e eu estabeleci uma relação entre elas. Eu comparei número de candidatos e número de vagas. Quando eu comparo esses dois valores, eu estou estabelecendo uma relação entre os dois números. Então, eu posso trabalhar eles como se fosse uma divisão normal. Aqui é uma fração, né? Então, o que a gente faz com frações? A gente simplifica. A gente simplifica para achar o quê? Aqui a gente sempre vai achar o número total de algo, que é o candidatos, em relação a outra coisa, que a nossa outra coisa é vagas. Então, a gente vai conseguir relacionar essas duas quantidades aqui. Se eu simplificar os dois por 135, em cima e embaixo por 135, em cima eu vou ter 115,2 dividido por 1, que eu dividi aqui por 135, simplifiquei, né? Então, vamos lá. Simplifiquei a minha fração aqui, eu achei esse valor. O que esse valor está me dizendo? Ele está me dizendo que para cada vaga, se eu tenho em cada vaga aqui, eu vou ter 115 candidatos. Então, eu estabeleci uma relação, eu tenho candidatos e eu tenho vagas. E eu coloquei lá, montei uma razão. E aí, o que eu achei? O número de candidatos por vaga. Então, na razão, quando a gente estiver usando ela, a gente sempre vai achar valores que estão relacionados e geralmente a gente vai achar esses valores aqui. Para cada vaga, tem tantos candidatos. Deixa eu ver. Em uma sala você vai ter tantos alunos meninos quanto alunos meninas. Quanto tem um para outro? Então, vamos lá. Na USP você tem, em uma vaga, 115 candidatos. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Entenderam? Estão me ouvindo? Sim. Deu para entender? Ficou claro? Sim. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, já entendemos que a razão é uma relação entre dois valores e que a gente pode usar ela para descobrir uma coisa unitária ali. Quanto que eu tenho para cada. Mas ela também aparece de outras formas. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas quando a gente vai comprar nossos celulares, lá aparece que a tela dele tem 7, 2 pontinhos, 3 polegadas. O que isso quer dizer? Isso também é uma razão. A razão também pode aparecer dessa forma. Quer dizer que a tela ela vai ter 7 centímetros de altura por 3 centímetros de largura. Então, vai ser uma coisa retangular, né? 7 por 3. Então, a razão também ela está muito ligada à geometria e à relação de comparação de medidas, né? Porque aqui a gente está comparando a altura, a largura. E a gente usa isso para quê? Para descobrir uma área, por exemplo. Então, outro ponto fundamental da razão é você comparar medidas para descobrir outras coisas. Aqui a gente consegue descobrir uma área, a gente consegue descobrir volume não, quantidade de pessoas em um certo lugar. Você tem 30 pessoas em uma sala. Quantas pessoas vai ter por metro quadrado ali? Você consegue fazer uma relação desse tipo também com a razão. Então, vamos lá. Um outro exemplo aqui, bem legal, é a gente falar de uma sala de aula. Numa sala de aula, vamos supor que você tem 50 meninas. E você tem 30 meninos. O que a gente pode descobrir aqui com essa razão? A gente pode descobrir a quantidade de meninas numa sala para a quantidade de meninos. Então, se eu quero saber
quantas meninas tem em comparação à quantidade de meninos, eu resolvo essa razão. Como que eu resolvo? De novo, é uma fração, então eu simplifico ela. Se eu simplificar aqui em cima e embaixo pelo número que eu sei que é mais próximo, que é mais fácil de dividir por 2, eu vou chegar em quê? Em 25 por 15. Que dá para dividir de novo, né? A gente pode dividir por 5. E dá 5 e dá 3. Então, tá. Essa aqui é a nossa forma irredutível da nossa fração. Não tem como dividir mais aqui. Então, é a nossa relação fundamental aqui. Nossa relação é que a cada 3 meninos, vou até escrever aqui, que 5 por 3 está nos dizendo que a cada 3 meninos, a sala tem 5 meninas. Mas é só isso que dá para descobrir? Não, dá para a gente fazer outro tipo de comparação também. Então, e se eu quisesse saber quantas meninas tem no total de alunos? Eu quero saber a relação de meninos ao total, então eu somo a quantidade de meninos e meninas, e vai ser o quê? A quantidade de alunos. Eu tenho 50 meninas mais 30 meninos, eu vou ter 80 alunos. E eu vou relacionar com o quê? Qual que é a minha relação? Eu quero saber a relação de meninas para a sala no total. Então, eu vou relacionar com o número de meninas. E aí, eu resolvendo aqui a nossa fração, eu vou ter aqui que eu dividindo em cima e embaixo, eu vou chegar na nossa fração irredutível de 8 por 5. Então, a cada 8 alunos, 5 são meninas. Vamos escrever isso também. Aqui. A cada 8 alunos, 5 são meninas. Então, é esse tipo de relação que a gente consegue encontrar com a razão. Vocês entenderam como que a gente olha uma razão? Quem tá com dúvida? Lê, eu mandei uma pergunta aí. E se o número não fosse inteiro, por exemplo, você usou 50 e 30, e se fosse um número, por exemplo, 45, ou que não fosse com zero, entendeu? Ah, que fosse um número quebrado. Tipo, a gente chegou aqui no número de... Chegou em 115,2, né? Então, quando o número não é inteiro, o que a gente pode fazer? Geralmente vai ser com números inteiros. Mas se você chegar numa coisa desse tipo, então, sei lá, você tem 115,2 alunos para 3, não sei. O que vai acontecer? Os números na razão, geralmente a gente está lidando com quantidades, né? Então, quando a gente fala de quantidade de pessoas, quantidade de casas, quantidade de coisas, geralmente vai vir número inteiro. Mas se por um exemplo aparecer uma quantidade que não é inteira, não tem problema, você pode dividir normal. Que é o próximo exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, existe uma razão que é muito, muito importante, vocês estão usando ela há bastante tempo, que é a velocidade média. Então, você tem a velocidade média é igual à variação de distância dividida pela variação de tempo, certo? Nem sempre a distância está em um valor inteiro, nem sempre o tempo está em um valor inteiro. Mas você consegue dividir, então você pode dividir direto. Se não for um número inteiro, não tem problema. Vocês podem fazer a simplificação da fração e encontrar a razão ali que vocês querem, certo? Não tem problema que não seja inteiro. Tudo bem? Ok, beleza, obrigada. Então, vamos lá. Já pegando o gancho aqui dessa pergunta, vocês já trabalham bastante com velocidade média, né?
Isso é uma relação muito, muito importante que a gente já tem, que é a razão, né? Então, você acha relações importantes na física, na geografia, que é a de densidade populacional, que você vai ver quantas pessoas tem em uma determinada área. Você tem na química, com quantidade molar, assim, as coisas. Então, a razão, ela está em todas as matérias. Vocês estão vendo elas há muito tempo, só que com nomes diferentes. Eu vou passar um exercício agora e é bem simplesinho. Eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem e eu já resolvo com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar esse exercício? Sim. Então tá. Resolvam esse exercício. Se vocês quiserem ver as outras alternativas, deixa eu ver se dá para pôr aqui, vai ficar ruim. Então, deem uma olhada ali na introdução. Deem uma olhada, tentem resolver, eu já mostro as outras alternativas e resolvo com vocês. Eu acho que 3 minutinhos dá para resolver esse daqui, é simples. Lembrando que eu não estou olhando o bate-papo aqui, então se vocês ficarem com dúvidas, podem perguntar, tá? Pode falar a resposta também, se vocês quiserem, não tem problema. Acho que é a letra A. Letra A. Então, todo mundo já fez? Você já posso resolver? Então, eu acho que posso resolver, né? Vamos lá, é a letra A mesmo. Bem simplesinho, tá vendo? Razão vocês têm que saber ver, né? Porque ela tá lá o tempo todo. Então, vamos lá. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse setor é... Vocês estão vendo que em uma frase ele já resumiu tudo o que eu falei, que é a razão. Então, aqui, a minha razão é o quê? A gente sabe que razão se escreve A sobre B. Vai ser um número o quê? A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total. Então, o que ele quer relacionar? A quantidade de cadeiras reservadas dividida relacionada ao total de cadeiras. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai ver quantas cadeiras foram reservadas. Aqui dá para contar, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Temos 17 cadeiras reservadas. Então, a gente já pode olhar aqui nas alternativas. Se tiver algum lugar que o número é diferente de 17, está errado. Igual aqui, ó, a C, 53 por 70. Essa daqui não é. A D também não é. A E também não é, que é... Não sei o que tinha ali embaixo, mas é 70. Então, a gente fica com duas opções. Ou a A ou a B. Como que a gente vai saber aqui? Ver quanto que é o total. Para fazer o total, a gente faz o seguinte. Para não ter que contar cadeirinha por cadeirinha, a gente vai contar a quantidade que tem aqui. Opa. A gente vai contar quantas cadeiras tem na horizontal e quantas tem na vertical e multiplicar. Daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadeiras.
E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 7 vezes 10, é igual a 70. Sempre que você fizer isso, vai dar a sua quantidade total. Então, você tem 70 cadeiras no total, que é a alternativa A. Certo? Todo mundo entendeu? Essa foi fácil. É, bem fácil. Assim mesmo, vai cair. É lindo esse tipo de exercício. Você olha assim. Eu lembro que eu fiz esse vestibular, né? Eu fiz vários vestibulares aí na vida. Eu fiz esse vestibular. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, mas é isso mesmo. Tava tão simples que eu falei, não, é possível, tá errado, né? Não, eu fiquei descrente. Pegadinha. Vamos lá, continuando aqui. Vamos prosseguir. Razão. É isso. Vamos lá, agora olhando de novo aqui para a nossa fórmula de velocidade média. A gente está relacionando a distância com o tempo. E essa distância com o tempo nos dá um outro valor, que é a velocidade média. E o que é essa velocidade média? O que é a velocidade média na física? Quando o Henrique está lá dando aula para vocês, a velocidade média, ele é o quê? O que vai? É um número constante ali, né? É um número que vai estar... que representa a divisão, mas é um valor que você acha a partir da nossa fração, aqui da nossa razão. E esse valor, ele é proporcional. Lá quando você tem um carrinho e ele tá andando, eu não sei desenhar um carrinho, mas vamos lá. Você tem um carrinho e ele tá andando a 10 metros por segundo e ele tem uma distância de 100 metros para percorrer. Você vai relacionar ali e você vai achar que a... Nossa, eu já dei a resposta, né? Tá vendo porque eu não dou física? Você tem uma distância de 100 metros e você tem o tempo ali de, não sei, 5 minutos. Você vai fazer a relação ali e você vai achar a sua velocidade média, quanto que ele vai se deslocar em relação ao tempo. E a velocidade média é proporcional ao quê? Às duas grandezas, aos dois valores comparados. Então, o nosso próximo passo para entender toda essa matéria é falar de proporção. Proporção. E o que é a proporção? Que vai ser a igualdade. Teoricamente, aqui a definição é a igualdade de duas ou mais razões. E essas duas ou mais razões o quê? Elas estão em proporção. Então, o que eu tenho? A sobre B é a nossa primeira razão. E a minha proporção que é a comparação de uma ou mais razões, de duas ou mais razões. E aí eu tenho a minha outra razão, C sobre D, já é uma proporção. Eu estou dizendo que A sobre B é igual a C sobre D. E como é que eu leio isso? Eu leio que A está para B, assim como C está para D. Lembra que lá na razão a gente estava falando que... A gente está falando? Que A estava para B. Então, A está para B. Assim como aqui a nossa igualdade, quando eu coloco os dois comparados, essa igualdade representa assim como. Então, A está para B, assim como C está para D.
Então, eu já estabeleci qual que é a minha proporção aqui. É o resultado dessas duas divisões aqui. Vamos supor, A está para B, assim como C está para D, tudo isso aqui é igual a K. Vamos ver aqui com o número, que acho que fica mais fácil. 10. E 10 está para 5. Assim como 8 está para 4. Então, 10 está relacionado ao valor 5, assim como o meu 8 estava relacionado ao meu valor 4. E eu tenho aqui o meu K. O meu K aqui é 2. O que esse K representa? O K representa a nossa constante. Esse K aqui representa a constante de proporcionalidade. O que isso significa? Significa que os dois valores, as duas razões, estão relacionadas respeitando o nosso K, respeitando a nossa constante. Então, aqui é a nossa constante. Dá para entender? Aqui. Então, na proporção, geralmente, você vai sempre ver nos exercícios um valor constante, vai aumentar, ou então que ele diminuiu, mas na proporção, o que eu quero que vocês entendam aqui? Você vai relacionar duas razões, e essas razões, elas vão estar relacionadas uma com a outra. Então, elas são proporcionais. Aqui, 10 sobre 5, 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. 8 dividido para 4 dá 2, que é o valor da nossa constante. Então, eles se relacionam por esse valor 2. Vocês entenderam? Entenderam? Sim. Tá bom. Então, vou considerar que todo mundo entendeu. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, viu? Então, vamos lá. A gente já viu que a proporção é uma relação entre duas ou mais razões. E o nosso valor K é a nossa constante proporcionalidade, que vai ser ali o valor o resultado da nossa razão. Então, aqui pode ter várias coisas, né? Tipo, 10 dividido para 5 é igual a 2, 8 dividido para 4 é igual a 2. Eu posso ter várias outras razões que vão dar o valor 2 e vão estar relacionadas de forma proporcional também. E você tem algumas outras coisas bem interessantes aqui da razão que é muito importante saber. Por exemplo, o que a proporção vai nos falar é quantas vezes um número é maior que o outro. Por exemplo, aqui, A sobre B é igual a 5. Vamos supor, não sei quanto que é A nem quanto que é B. Pode ser qualquer valor. Mas eu sei, então, que a razão entre esses dois números é igual a 5. A razão A sobre B é 5. Eu também sei que o meu A é 5 vezes maior que o B. Como que eu sei isso? Aqui é uma fração, né? A gente já aprendeu a manipular as frações. O que eu posso fazer? Eu posso isolar o meu A, se eu quiser saber quem é o meu A. Então, o meu A, ele pode ser igual, passando esse B para cá, a 5 vezes o B. Então, prestem atenção na hora que vocês leem os valores. Eu disse que o meu A é igual a 5 vezes o B. Então, a minha proporção aqui está me dizendo que A é 5 vezes maior que B.
isso aqui já é uma coisa muito, muito importante da gente se atentar. E a proporção, ela vai nos dar a relação direta ali, que vai ter esses dois valores. Então, eu não sei quem é A nem quem é B, mas eu sei que ele é 5 vezes maior. E eu também sei, então, que o B é 5 vezes menor que o meu valor A. É o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu B. Isolando o meu B aqui, eu vou fazer o quê? Passar o meu B para cá. Então, o meu B é igual a A dividido por 5. Então, eu sei que o B é 5 vezes menor que o A. Então, gente, isso daqui eu acho que aquela outra questão foi bem simplesinha e cai bastante daquilo e depois vem isso. Relação de dois valores, quanto que um é maior do que o outro, quanto que um cresce, quanto que um diminui, é muito importante. Eu vou passar as propriedades e a gente vai fazer mais um exercício, certo? Vamos lá. Nós temos aqui, para proporção, duas propriedades aqui muito fundamentais, né? A primeira vai ser o quê? Que A sobre B tem um nome que se chama que aqui é fração, né? Então, como que a gente resolve a fração? A gente multiplica cruzado. Então, aqui a gente sempre vai falar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que é isso? É fazer uma multiplicação cruzada. Aqui. A vezes D é igual a B vezes C. Vamos ver aqui. Vamos lá, eu tenho a minha fração. 10 sobre 5. Ela é proporcional, aqui é a minha fração, 8 vezes 4. Ela está relacionada aqui, dessa forma. Se eu fizer 10, a multiplicação aqui, 10 vezes 4 é 40. 8 vezes 5 é 40, certo? Vocês entenderam essa propriedade? Simples, né? Então, se você tem uma razão, uma proporção, e você multiplicar ela como se ela fosse uma simples fração, porque ela é uma fração, você vai ter ali valores proporcionais. 40 igual a 40. E tá certo, confere, isso é uma verdade. A outra propriedade, esse é o quê? Essa daqui é mais estranhazinha, mas se a gente está falando de proporção, é sempre, lembrando, essa daqui é a relação da proporção. Então, se os seus valores, se o exercício te diz, nós temos dois valores proporcionais, vocês podem fazer isso, que é o quê? Se A está para B, assim como C está para D, então A mais C é igual a B mais D. Vamos resolver, dar um exemplo aqui? Voltando lá no 10. Eu tenho que 10 sobre 5 é igual a 8 sobre 4. Então, 10 está para 5, assim como o 8 está para 4. Então, eu posso dizer que 10 mais 8 está para 5 mais 4. Vai ser o quê? 10 mais 8 é 18. E 5 mais 4 é 9. Isso é igual a 2, que é o valor da nossa constante de proporcionalidade. Vocês entenderam? São só essas duas propriedades aqui, que você pode multiplicar cruzado como uma fração, e você vai achar ali a relação do produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e que a relação de A está para B é igual A está para B, assim como C está para D, é igual eu vou fazer, que 10 mais A mais B, A mais C está para B mais D.
Me perdi aqui, mas voltei. Vocês entenderam? Ficou claro? Ficou confuso? Querem que eu explique de novo? Deu para entender, gente? Sim. Eu vou considerar que deu. Vou passar um exercício agora. E vocês tentem resolver. Ah, voltei aqui. Vamos lá. Olha esse exercício. Dois números somados totalizam 510. Sabe-se que um deles está para 8, assim como o outro está para 9. Quais são os dois números? 5 minutinhos para você. 5? Não. 3 minutinhos para vocês tentarem resolver esse exercício. Tudo bem? Tentem resolver aí. Já venho aqui para resolver com vocês. Qualquer coisa, perguntem no áudio aqui para eu poder ouvir. Gente, vocês estão aí? Estão fazendo exercício? Trinta? 30? Não. Assim, o exercício ele Não, quer saber quais são os números, não é? Então, eu preciso chegar a 30. Tem uma parte do exercício que vai dar 30, mas eu preciso chegar no valor de cada número, no A e no B. Vamos lá. Mas chegou em 30, tá no caminho certo. Vou resolver aqui com vocês. Vamos lá. Primeiro estudo que a gente faz, a gente anota os valores importantes aqui. Então, que dois números somados totalizam 510. Sabe-se que um deles está para 8 e o outro, assim como o outro, está para 9. Quais são os valores? Então, eu tenho meu A e B, certo? E aí, eu sei o que? Eu sei duas propriedades. Eu sei que vou fazer direto. Vamos lá. Eu sei que o quê? O primeiro está para 8. Então, A está para 8. Assim como, lembrando, a leitura é muito importante aqui. A está para 8 quer dizer que A está relacionado a 8. Assim como quer dizer que essa proporção ela é igual a outra. Assim como o outro está para 9. Bom, já estabelecemos nossa relação. E o exercício também nos diz que a soma de A mais B é igual a 510. Então, A mais B é igual a 510. E pela propriedade que a gente aprendeu agora, eu também posso somar 8 mais 9, que vai dar 17. E essa razão aqui vai dar quanto? Vai dar 30. Por isso que eu falei, chegou em 30, o caminho está certo. Beleza. Já achamos que a constante aqui é 30. E essa é a nossa... Exato. Esse é o ponto importante. Quem é esse 30? Esse 30 é a nossa constante de proporcionalidade. E como que eu usei a constante de proporcionalidade da outra vez?
eu relacionei os dois valores, né? Então, vamos lá. Eu sei que A está para 8. Então, A dividido por 8 vai ser igual à nossa constante. A nossa constante é 30. Então, se eu passar esse 8 para cá multiplicando, isolar o A, eu vou descobrir quanto que vale A. A é igual a 30 vezes 8. Então, isso aqui é igual a 240. E aí, descobrimos quanto que vale o nosso A. Agora, vamos descobrir quanto que vale o B. B está para 9. E a nossa constante é igual a 30. Fazendo o mesmo processo, eu sei que 30 vezes 9 e fazendo a continha aqui é igual a 270. Como que a gente confere para ver se está certo? A gente faz aqui, né? Ele disse que A mais B é igual a 510. Então, a gente pode somar 270 mais 240 e vai ver que é igual a 210. Então, quem são os nossos valores? A igual a 30, ou A igual a 240 e B igual a 270. Vocês entenderam como é que faz esse exercício? Falem a verdade. Sim, não, talvez. Querem que eu repita alguma parte? Eu acho que vou considerar que vocês entenderam. Vamos lá, então, continuar. Gente, vamos lá. Só falta mais um teminha aqui e já acaba essa parte e mais um exercício. O último ponto que eu quero falar com vocês é sobre grandezas. O que é uma grandeza? Grandeza é uma quantidade de alguma coisa. Então, a grandeza sempre vai ser quantidade de pessoas. Quando eu falo quantidade de casas, quantidade de quilômetros, quantidade de amendoins, quantidade de qualquer coisa, é uma grandeza. E existem dois tipos de grandeza: as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Então, vamos ver uma. A primeira é a nossa diretamente proporcional. E o que quer dizer uma grandeza diretamente proporcional? Quer dizer que eu tenho A sobre B e está relacionado com uma constante e vai ser o quê? Quando uma aumentar, a outra também vai aumentar na mesma proporção. O que é isso? Eu não sei quem é A e eu não sei quem é B, mas eu sei que o meu K, minha constante é 5. Então, eu posso chutar aqui os valores. Eu posso dizer que A é igual a 5 e B é igual a 1. Vai dar certo? Vai. Se eu fizer A dividido por B, vai dar 5. E vamos supor que A vai aumentar 5 vezes. Então, eu vou fazer A vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. E aí eu vou lá e olho que o meu B vai aumentar 5 vezes também. 5 vezes 1 vai dar 5. Então, o meu A aumentou em 5 unidades, em 5 vezes, e o meu B aumentou em 5 vezes. Então, eles aumentaram de forma proporcional. Posso aumentar de novo? Posso. Posso aumentar quantas vezes eu quiser. Eu vou aumentar o meu
duas vezes vai dar 50. Então, eu vou aumentar o meu B duas vezes também. Vai dar 10. É um 5, tá? Então, vamos lá. Quando você tem uma grandeza diretamente proporcional, eu tenho valores, quantidades, que eles vão aumentar sempre junto. Então, se aumentou 5 vezes 1, o outro vai aumentar 5 vezes. Se um vai aumentar 100 vezes, o outro vai aumentar 100 vezes. Certo? Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Entenderam? Sim. Vamos ver o outro tipo de grandeza. A inversamente proporcional. Letícia, você não tá fazendo a live ao vivo no YouTube para ficar gravada? Eu não sei. Eu não habilitei nada para isso. Perdoem se eu deveria. Tô fazendo? Tá fazendo sim, Letícia. Tá automático Oi? aí, né? Tá automático, tá gravando aqui, tá fazendo uma live no YouTube, tá? Então tá bom. Obrigada, Tá bom. Ney. Obrigada. Vamos lá. Voltando aqui. A live tá lá no YouTube, hein, gente? Tô muito youtuber agora. Vamos lá. A outra grandeza vai ser inversamente proporcional. E o quê? Inversamente proporcional. Tá certo. Vai ser. Pensa, se não diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra aumenta, na inversamente proporcional, vai ser o quê? Quando uma aumenta, a outra vai diminuir na mesma proporção. Então, uma vai ser proporcional ao inverso da outra. Alguém aí? Eu tô. Então, vamos lá. Oi, tô Então, ouvindo também. vamos lá. Eu sei que como uma é proporcional ao inverso da outra, uma vai ter que aumentar e a outra vai diminuir, respeitando a nossa constante K. Então, vamos lá. A vezes B é igual a K, que é a nossa constante. E eu sei que, não sei quanto que vale A nem B, mas eu sei que A vezes B é igual a 80. E eu vou dizer o quê? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente chutou dois valores. Então, vamos chutar dois valores aqui também. A vai ser igual a 1 e o B vai ser igual a 80. Confere, A vezes B é 80, 1 vezes 80, 80 é 80. Então, se A aumentar duas vezes, eu fizer 2 vezes 1, vai dar 2. O meu B vai dividir duas vezes. Vamos ver? Eu fiz aqui, como que eu vou saber? Eu fiz A vezes 2 e deu, A aumentou duas vezes, que deu 2. E agora, então, eu vou dividir o meu B duas vezes, que vai dar 40. Por que isso? Porque eu fiz aqui, vamos isolar o nosso valor B. Aqui, vamos isolar ele, deixando ele sozinho. O que eu preciso fazer para isolar o meu B? É passar o A para o outro lado. Então, é 80 dividido por A. Eu sei quem é o meu A. Aqui eu disse que era 1. E eu aumentei ele em duas vezes, ficou 2. Então, é 80 dividido por 2, que é 40. Então, viram? Na grandeza inversamente proporcional, sempre que um valor aumentar, o outro vai ter que diminuir na mesma proporção. Na grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica os dois. A gente tem uma divisão aqui. Quando a gente, na grandeza proporcional, os dois estão relacionados através de uma razão.
aqui uma divisão. E para mim descobrir quanto o outro vai aumentar, eu multiplico. Na grandeza inversamente proporcional, os dois estão relacionados através de uma multiplicação. Então, quando um aumentar, o outro obrigatoriamente vai diminuir, respeitando o nosso valor K. Vocês entenderam isso? Sim. Tem só mais um exercício e eu vou resolver com vocês para não tomar muito tempo da próxima aula. E eu vou postar tudo isso lá no Classroom. E alguém ficou com alguma dúvida, por favor, mandem. Eu estou em casa também, estou aqui sem fazer nada. Passo meus dias aqui pensando, nossa, será que eles estão com dúvida? Podem me mandar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse exercício. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Todo mundo chegou aqui. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Então, primeiro de tudo, grifem as informações importantes. Então, eu tenho aqui 3 caminhões, eles transportam 250 metros cúbicos. E eu quero saber quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos. Como que eu resolvo isso? Eu vou estabelecer aqui a nossa relação. Eu tenho quantidade de areia e eu tenho quantidade de caminhões. Tenho duas grandezas. Lembra, grandezas são quantidades. Então, eu tenho que 250 metros cúbicos são transportados por 3 caminhões. Então, 250 metros está para 3, assim como 7.000 metros cúbicos está para X. Eu ainda não sei. Então, olhem bem para a carinha da nossa relação. E o que a gente vai fazer? A gente está falando de quantidade. Quantidade de areia, quantidade de caminhão. E que uma dessas grandezas vai crescer. Que é o que? A quantidade de areia cresceu, aumentou. Se eu estou falando de grandezas, vamos ver quanto que vai aumentar. Quanto que aumentou de 250 para 7.000? Como que eu descubro isso? Eu faço 7.000 dividido para 250. Eu vou saber quanto que aumentou. É o 28. Então, a quantidade de areia aumentou em 28 vezes. E a parte de cima, se o meu valor A aumentou 28 vezes, então o meu valor B tem que aumentar 28 vezes, porque são caminhões iguais. Se são iguais, não vai alterar a minha proporção. Então, aumentou em 28 vezes também. E quanto que é 3 vezes 28? 3 vezes 28, 84. Então, o meu valor X é igual a 84. E a nossa alternativa é 84 caminhões. Certo? É isso, Beleza. gente. É isso. E tem para hoje. E não sei se ficou claro, mas se tiverem dúvidas, podem me perguntar, podem mandar. Deem uma olhada lá no Classroom. Deem uma olhada nas aulas anteriores. Tem bastante coisa para vocês verem. E vou postar essa aula também. Essa aula ela vai estar mais turbinada, porque vai ter um resumo, vai ter as notas de aula. Não sei se vocês já viram, mas ontem eu postei a tela que eu uso para fazer a aula. Então, vai ter essa telinha lá com todas as anotações que eu já fiz. E vai ter uma lista de exercício. Então, façam. Vão lá, deem uma atençãozinha, estudem. Eu sei que não deve estar sendo muito fácil estudar sozinho em casa, mas peçam ajuda pra gente está aqui para isso. E é isso, gente. Bons estudos e até a próxima aula. Lê, Obrigada, Letícia. só a palavra-chave, Lê, pessoal. Palavra-chave. A palavra-chave aqui para esse tema é relação. Bom dia.